Então, galera, agora a gente chegou no terceiro exercício, onde a gente vai utilizar bem a questão lógica para entender se todo mundo entendeu o conteúdo certinho, né? Porque às vezes fica aquela dúvida, fica meio inseguro, mas com essa questão 3 vai tirar toda a sua dúvida, ok? Porque essa questão 3 ela tem o quê? Ela faz a gente usar nosso raciocínio lógico para tentar interpretar os dados, né? Ok? Então vamos lá. A questão 3 diz o seguinte, ela é da ESP-SESC, né? E ela diz o seguinte, observando o gráfico abaixo, que representa a função real f de x igual a módulo de x menos k, fechou o módulo, menos p, pode-se concluir que os valores de k e p são, respectivamente, então agora a gente tem o gráfico, e a gente tem as opções ali, né? Então, vamos lá para o Paint, né? Que no Paint agora a gente pode ver melhor o que a gente pode fazer com isso. Então, aqui no Paint eu já passei o gráfico aqui para o Paint e já coloquei a fórmula aqui escrita, né? f de x igual a módulo de x menos k menos p. Então, e ele quer descobrir o quê? O valor de k e o valor de p. Então, vamos lá, né? Como que a gente vai descobrir isso, né? Que a gente não tem nenhum valor. Mas, ó, olhando para o gráfico, a gente já consegue deduzir algumas coisas, ok? Primeiro, o que a gente pode deduzir? O K, ele é referente ao eixo Y, eixo X, certo? Porque ele está aqui, ó, junto com o módulo com o X. E o P, ele é referente ao eixo Y. Isso a gente já sabe. Então, agora a gente pode ver o seguinte. Numa função afim normal, se o sinal está positivo, o gráfico ele tende a ir para o lado esquerdo do plano cartesiano. No caso aqui, ó, ele está indo para o lado esquerdo. Se fosse negativo, ele estaria indo para o lado direito. Porém, a gente tem outra coisa aqui. A gente percebe que na função ele já tem um negativo. Então, esse de positivo para a esquerda e negativo para a direita vai ser invertido por causa desse sinal. Então, como ele está negativo, a gente tem o quê? Se o k for um número negativo, a gente tem que esse gráfico vai para a esquerda. Se ele for positivo, ele vai para a direita. Vamos ver se todo mundo entendeu. Vamos supor se o k seja 1. Ó, x é x menos 1. X menos 1 deu negativo. Se ele dá negativo, é para ele ir para a direita. Então, ó, no caso, o k está sendo positivo e ele está indo para a direita. Agora, se o k for um número negativo, vai ser x menos 1, né? Utilizando aqui a fórmula, vamos supor. Aí a gente teria x mais 1. Que x mais 1, ele vai para o lado esquerdo. É onde está aqui o nosso plano. Então, se ele está... O nosso gráfico, né? Então, se ele está no lado esquerdo, a gente sabe que esse número é um número negativo. Porque o negativo do número, com o negativo da fórmula, vai ter um número positivo. Vai se tornar um positivo, né? E a gente percebe também, ó, que em relação ao eixo x, ele está no ponto menos 2. Se ele está no ponto menos 2, o nosso k vai ser menos 2, ok? Então, a gente já descobriu o valor de k. K é igual a menos 2. Só usando o raciocínio lógico, hein, galera? Então, vamos lá. E o valor de P? Como que a gente descobre o valor de P? No mesmo sentido. O valor de P é o seguinte. Quando a gente descobre a função afim, né, dentro do módulo, e a gente tem esse valor aqui do P, ele vai interferir no quê? Se esse gráfico vai subir ou vai descer em relação ao eixo X, né? Utilizando o eixo Y, né? Ele vai subir ou vai descer em relação ao eixo Y. Só que daí, porque se não tem a presença desse P, ele permanece no eixo X. Agora, com a presença do elemento ali P, se ele for negativo, ele vai descer. No caso, é o que está acontecendo aqui, né? E se ele for positivo, ele vai subir. Porém, a gente tem o mesmo problema aqui, ó. A gente tem a presença do negativo.
Então a gente sabe que vai ser ao contrário o sinal desse número. Porque se for x, vamos supor x menos k, né? X menos k menos, vamos colocar aqui, ele é um número negativo. Então vai ser menos 1. Menos 1, ele vai ser menos com menos, vai dar mais 1. E se ele for um número positivo, né? X menos k. E ele for um número positivo, então vai ser mais 1. Ele vai ser menos com mais, vai ser negativo. Então, se ele for um número positivo, vai descer. E se ele for um número negativo, vai subir. Então, inverteu a ordem, né? Aconteceu com o mesmo em relação ao eixo x aqui, né? Então, a gente percebe que, que ele está aqui no menos 1. Se ele está no menos 1, ele desceu. Logo, esse número ele vai ser um número o quê? Positivo, não negativo. Por quê? Porque já tem um menos da fórmula, certo? Se já tem um menos da fórmula, vai ficar o P é igual a 1, no caso, né? Porque já tem um menos da fórmula. Daí para ele se torna menos 1. Aqui deu o mesmo sinal, por quê? Porque no eixo X, se fosse negativo, como deu positivo aqui dentro do módulo, né? Na função, aí ele foi para o lado direito, né? Porque o eixo X ele é contrário. O positivo vai para o esquerdo e o negativo vai para o direito. Ok? Então, nosso deu esses valores. K é igual a resposta aqui, né? Vou colocar a resposta K igual a menos 2 e P igual a 1, respectivamente. No caso, lá na questão, vai ser a resposta E, ok? E ficamos por aqui. Espero que todos tenham entendido. Até mais!